Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Professor Caio falando aqui mais uma vez e hoje eu estou aqui para trazer um assunto extremamente importante e relevante, atrelado, né, ao direito constitucional, atrelado ao estudo das competências legislativas, né? Nós sabemos, né, falando em linhas gerais, que a Constituição ela conferiu no quesito organização político-administrativa, né? Ela conferiu à República Federativa do Brasil, certo, uma descentralização política, né? De modo que a República ela é formada pela União, Estados, TF e municípios, nos termos do que a gente vislumbra lá no artigo 18 da Constituição Federal e também no próprio artigo 1º, né, que introduz lá o título dos princípios fundamentais, beleza? Nesse sentido, nós temos pessoas jurídicas políticas dotadas de autonomia dentro dos limites, né, fixados pela Constituição Federal. Até aqui tudo bem. A União, então, certo, ela detém ali, né, por força lá dos artigos 20 a 24, beleza? Falando essencialmente da União, né? Claro que nós temos as demais unidades federativas também discriminadas naqueles tópicos, mas falando essencialmente da União, nós temos ali no artigo 20 os bens da União, no artigo 21 as competências exclusivas da União, competências materiais ou administrativas, né, competências de atuação, e no artigo 22 nós temos as competências legislativas que são privativas da União, beleza? Nesse sentido, nós temos um julgado interessante, né, objeto ali do informativo 1023 do Supremo Tribunal Federal, acerca desse assunto, competências legislativas. E lá, né, no caso, né, nós tivemos uma portaria que foi editada pelo Detran, certo, do Tocantins, né, uma autarquia estadual. Essa portaria, ela veio e estabeleceu ali regulamentações atreladas à profissão de despachante de trânsito. Olha só que interessante, beleza? Essa portaria, ela foi questionada no âmbito do Supremo Tribunal Federal através do ajuizamento de uma ADI, de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, na qual nós tínhamos como parâmetro, né, de constitucionalidade o artigo 22 lá da Constituição Federal, certo? E o ato normativo impugnado era essa portaria. Inicialmente, falando em controle de maneira genérica, né, de maneira geral, nós temos que os atos normativos, certo, estaduais, podem ser objeto de ADI, sim, se eles forem dotados de caráter genérico e abstrato, né, de generalidade e abstração, se forem aplicados, vamos supor, de maneira exemplar, de maneira bem superficial, a uma coletividade, né, essencialmente, beleza? Certo? Sem trazer regramentos específicos atrelados à administração pública propriamente dita, né? Se forem atos dotados de generalidade, aplicados ali à coletividade, isso pensando de maneira genérica, tá? Nesse sentido, essa portaria, ela seria aplicável, né, à profissão do despachante, né, aqueles que porventura quisessem exercer a profissão no âmbito do Estado, era dotada de generalidade e abstração. Por que abstração? Porque trazia ali hipóteses específicas relacionadas às atividades, relacionadas aos deveres atrelados ao exercício da profissão, beleza? Entre outros contextos, né? Trazia ali as condições para o exercício da atividade, entre outros contextos, beleza? Nesse sentido, essa portaria então foi questionada e o Supremo logicamente declarou a inconstitucionalidade dela. E eu digo logicamente por quê? Ele fixou até o seguinte, falou assim, ó, olha, a portaria é passível de análise em controle concentrado, em controle abstrato de constitucionalidade? Sim, perfeitamente, tranquilamente. É um ato normativo estadual, se coaduna lá com o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição Federal, beleza? E ele declarou a inconstitucionalidade formal dessa portaria. Por que formal? Porque, teoricamente, né, esse assunto, à primeira vista, sequer, que envolvendo ali a regulamentação de profissões, sequer poderia ser tratado por portaria. Teria que ser por meio de lei, tá? À primeira vista. E o segundo ponto, e mais importante deles, né, é que a competência legislativa, né, para condicionar o exercício de profissões, para estabelecer condições para exercício de profissões, certo? E também para legislar sobre direito do trabalho, de modo geral, é da União, certo? Nos termos lá do artigo 22 da Constituição Federal, inciso 1, tá? E o artigo 22, beleza? Inciso 16 também da Constituição Federal, logicamente, né? Também é atrelado ao assunto das competências legislativas privativas da União, que diz que compete privativamente à União estabelecer condições para o exercício de profissões, beleza? Inciso 16. Nesse sentido, certo? É lógico que essa portaria foi declarada inconstitucional, tá?
critério bem interessante aí para nós, que evidencia, né, a ideia de que quem legisla essencialmente, né, condicionando, regulamentando profissões é a União, beleza? E quem estabelece critérios e condições para o exercício dessa atividade é a União também, né, por força por conta, né, melhor dizendo, de envolver tema relacionado ao direito do trabalho, beleza? Certo? Então, deixo aqui para vocês esse comentário, né, e um assunto extremamente relevante, né, que cai de maneira direta em provas de concursos públicos, beleza? Que é o assunto atrás das competências legislativas, beleza? Principalmente, né, as competências legislativas privativas que nós temos da União no artigo 22 e as competências concorrentes da União, Estados e DF que temos também lá no artigo 24 da Constituição Federal, beleza? Só para finalizar, tá, um detalhe extremamente relevante, consolidar tudo que a gente falou, é que, professor, esse assunto poderia ser tratado por meio de uma lei estadual, certo? Porque o STF declarou inconstitucionalidade formal, sim. A inconstitucionalidade formal veio por quê? Porque houve um visto processo ali legislativo, porque o instrumento, né, que foi aprovado não era adequado, né, para tratar da matéria em comento, beleza? Teria que ser tratado por meio de lei e não portaria. Segundo, se o Estado editasse lei regulamentando a profissão de despachante lá de trânsito, ainda assim haveria uma inconstitucionalidade, certo? Só que agora uma inconstitucionalidade material, essencialmente. Por quê? Porque nesse contexto, né, o Estado não tem competência legislativa para condicionar o exercício de profissões, beleza? Fiz esse fechamento genérico aqui só para que vocês pudessem entender. Certinho, galera? Beleza? Show de bola, um abraço e até a próxima.